Hoje, vocês e eu vamos tomar um tempo para estudar juntos a Palavra de Deus com o tema Objetivo Espiritual e Ansiedade. Todos vocês devem conhecer Edison, o rei da invenção. Eu também o conheço pelos livros. Então, sabem quantos experimentos Edison fez para inventar a lâmpada? Alguém sabe? Foi dito que ele falhou cerca de 2.000 vezes. Depois de 2.000 fracassos, ele teve sucesso em inventar a lâmpada. A lâmpada pendurada acima de nós foi feita através de 2.000 experimentos. Isso pôde ter sucesso por causa da ansiedade de Edison. Se Edison tivesse desistido depois de 1999 fracassos, nós não teríamos recebido nenhum benefício da luz pela lâmpada. Depois de ter inventado a lâmpada, através de 2.000 experimentos, muitos repórteres foram até ele, tiraram fotos dele e realizaram entrevistas com ele. Como o Senhor não desistiu depois de falhar 2.000 vezes? Então Edison respondeu: eu não falhei nenhuma vez. Se levou 2.000 ou 3.000 tentativas, elas foram apenas um processo necessário para inventar a lâmpada. Ele disse que nunca falhou. Isso é lembrado como uma famosa citação de Edison. Se alguma coisa falha, mesmo depois de 10 ou 20 tentativas, se alguém faz 20 tentativas, essa pessoa é muito paciente. Nós podemos dizer que esse tipo de pessoa tem uma vontade muito forte de cumprir o seu objetivo. Contudo, para Edison, não foi apenas 10 ou 20 tentativas. Não foi 100 ou 200 tentativas. Ele fracassou cerca de 2.000 vezes, mas não desistiu. Isso porque ele queria dar à humanidade a luz como presente. Ele tinha um objetivo. E já que o seu objetivo foi acompanhado com a sua ansiedade de cumpri-lo, assim ele conseguiu ter sucesso na segunda milésima tentativa. Nós estamos pregando a 7 bilhões de pessoas. Centenas de igrejas e igrejas filiais estão sendo estabelecidas ao redor do mundo em um mês. E os filhos de Sião estão sendo enviados. Desta forma, agora as Siões estão sendo construídas sob a graça aqui e ali. Então, quem está cumprindo toda essa obra? Toda essa obra está sendo cumprida pelos que têm ansiedade em suas mentes. Quem não tem ansiedade nunca age. Ainda que haja profecias, não se move de acordo com as profecias. Não age segundo elas. Geralmente, aqueles que são ansiosos por algo trabalham duro e cumprem a obra. Na verdade, todas as pessoas nesta terra devem ser ansiosas por sua salvação, mas elas não parecem perceber e sentir isso. Ansiedade aparece na Bíblia muitas vezes. Ansiedade depende se temos um objetivo ou não. As pessoas sem objetivo nunca podem ficar ansiosas por algo. Os que têm um objetivo podem ter ansiedade em seus corações. Pessoal, ter um objetivo e ter ansiedade pelo objetivo. Esse é o fator mais importante da força que nos muda. Isso é a energia espiritual. Nossos antepassados da fé tinham os seus objetivos e ansiedade para alcançar os objetivos. Vejamos alguns casos desses antepassados na Bíblia. Vejamos Êxodo, capítulo 3, versículo 7. É a cena em que Deus apareceu para Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça e disse a ele para guiar os israelitas para fora do Egito. Capítulo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor:
Certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Dessa forma, Deus escolheu Moisés e deu a ele uma missão. Mas até aquele momento, Moisés nunca tinha pensado que isso seria o seu objetivo de vida. Vejamos o que Moisés disse, já que ele não tinha um objetivo. Versículo 11. Então, disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés ouviu a voz de Deus, mas ele deu uma contínua desculpa. Isso foi porque a obra de salvar os israelitas ainda não tinha sido estabelecida na sua mente como seu objetivo. Ele ainda não tinha um objetivo. Assim, não sentia urgência. Ter um objetivo e não ter um objetivo. Isso faz uma grande diferença, inclusive a um profeta de fé. Ele pôde ter pensado: estou vivendo uma vida confortável, como um pastor de ovelhas da casa de Jetro. Eu tenho uma família aqui. Por isso, é realmente necessário ir a Faraó de repente e causar um tempo doloroso? Já que Deus deu a Moisés a missão de repente, ele não tinha uma meta ainda. As pessoas que não têm objetivos criam desculpas. Já que Moisés não tinha um objetivo, ele não tinha ansiedade. E já que ele não tinha ansiedade, ele deu desculpas. Bem, ainda que eu não faça o trabalho, alguém vai fazer. Podemos espiar as palavras e os atos impróprios de um grande profeta como ele. Nós somos os únicos que receberam a missão de pregar o Evangelho aos 7 bilhões. Isso não pode ser feito por algum outro grupo ou organização do mundo. Deus claramente disse: estou confiando essa obra a vocês, que foram batizados no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso, essa é nossa missão, que deve ser feita por nós, que iremos ao céu. Nós também podemos mudar. Se estamos agindo devagar, não conseguindo realizar uma prática, isso é porque não temos um objetivo. E como não temos um objetivo, não temos ansiedade de cumprir o objetivo também. Aqui, em Êxodo, diante de Deus, Moisés criou as razões, porque ele não podia fazer a obra. Isso foi porque ele não tinha um objetivo. Mas, aquele que continuava criando razões de não poder fazer isso, Deus disse: não, esse é o seu destino. Essa é uma obra que você deve cumprir, e não é algo que outros podem fazer. Como Deus o encorajou, Moisés chegou a ter um objetivo no final. Como ele teve um objetivo, tendo ansiedade, ele foi direto a Faraó ter uma conversa com ele. Deixa ir os israelitas. Dessa forma, ele se tornou corajoso o suficiente para conversar com Faraó. Moisés, no início, não era o tipo de pessoa que podia cuidar dos israelitas e guiá-los. Mas, ao ter um objetivo, um homem comum mudou para um grande profeta. Vamos continuar com o versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel
eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é seu nome? Que lhes direi? Moisés continuava criando desculpas, esperando evitar a situação. Versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Deus continuamente o encorajou, dizendo, esse é o seu trabalho, esse é o seu dever. Tenha ansiedade para isso e cumpra com certeza. Eu te ajudarei. Eu estarei contigo para que você possa cumprir. Vamos continuar com o versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão, e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois, vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés perguntou de volta a Deus, criando desculpas, porque ele não era apto para realizar a missão. Moisés não é esse tipo de homem. Ele é um homem de grande fé. Mas por que ele agiu assim? Naquele momento, ele ainda não tinha um objetivo. Agora vocês veem como Moisés era sem objetivo. As pessoas, sem um objetivo, não têm ansiedade, e já que não têm isso, continuam a procurar por razões de não poder realizar algo. Deus definitivamente deu a ele uma missão, mas ele continuava procurando por uma razão para não fazê-la. Capítulo 4, versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Deus poderia ter ficado furioso, mas ele continuamente encorajou Moisés. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete, agora, a mão no peito. Ele o fez. E, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito, novamente. E, quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo.
pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés continuou dando desculpas. Pessoal, esse é o homem Moisés que vocês conhecem? Não. Mas por que ele agiu assim? Isso porque ele não tinha objetivo, tampouco tinha ansiedade. As pessoas sem objetivo e ansiedade continuam a procurar por uma razão de não fazer aquilo. Quando Deus diz, preguem este evangelho em Samaria e aos confins da terra, a resposta sábia é amém. Mas se respondermos, eu sou pesado de língua, deixe para outra pessoa fazer. Eu não poderei falar bem diante de Faraó. Então, como eu posso ir para lá? Pouco tempo atrás, Moisés usava o povo como uma desculpa, e agora deu uma desculpa de ele ser pesado de língua e não fluente. Deus é realmente tardio em se irar e é misericordioso. Ele continuou encorajando Moisés. Continuemos com o versículo 10. Então, disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz um mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, aqui Moisés está dando outra desculpa. Esta é a quarta desculpa que ele deu. Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Como uma pessoa como eu pode ir e fazer tal grande obra? Eu não posso. Versículo 14. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Foi um momento muito frustrante para Deus, até Moisés ter um entendimento suficiente e um senso de propósito. Afinal, Moisés aceitou o mandado de Deus e começou a pensar que o seu objetivo de vida seria tirar os israelitas da terra do Egito. Agora, vejamos a cena em que Moisés foi a Faraó ter uma negociação com ele. Capítulo 5, versículo 1. Depois, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó, quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então, lhes disse o rei do Egito, por quê, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distrais das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Foi ordenado juntar até mesmo os materiais para os tijolos. Antes, o Faraó, os fornecendo, mandou fazer tijolos. Mas depois que Moisés e Arão foram a ele, cumprindo a vontade de Deus, o povo israelita enfrentou um momento mais difícil. No passado, todos os materiais foram dados, assim não precisava andar para ter palhas. Contudo, depois de o rei ter encontrado Moisés e Arão, ele mostrou mais seus nervos. Ele disse, já que vocês têm tempo em suas mãos, vocês pensam nas coisas inúteis. Assim, agora vocês mesmos vão pegar a palha para fazer tijolos.
A carga de trabalho dos israelitas aumentou 2 vezes mais. Por esse acontecimento, Moisés disse a Deus: "Olhe, isso aconteceu por minha causa. Então, o Senhor não deveria enviar outro alguém no meu lugar e criar circunstâncias diferentes?" Contudo, Deus acalmou Moisés pacientemente. E finalmente Moisés entendeu que ele nasceu com essa missão. Então ele teve um objetivo e se tornou ansioso para realizar o objetivo. Moisés tirou os israelitas da terra do Egito e começou a sua vida de 40 anos no deserto, quando ele tinha 80 anos de idade. Na história de Moisés, podemos vê-lo mudar completamente em uma pessoa diferente, depois de ter um objetivo e ansiedade. Por fim, ele foi ter uma conversa com Faraó. Então Faraó se submeteu à obra de Deus. Os israelitas foram libertados da terra do Egito e foram para a terra de Canaã, que manava leite e mel. Nós podemos ver isso em Êxodo, capítulos 12 e 13. Hoje também, nós recebemos a missão de Deus. Nós recebemos um mandamento de ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Deus nos ordenou. Mas, quando não temos um objetivo, o que nós pensamos como Moisés? Eu estou ocupado. Tenho que trabalhar. Eu sou estudante. Sou dona de casa. Eu preciso cuidar do meu marido e dos meus filhos. Eu tenho muito trabalho para fazer. É claro, devemos fazer as coisas que temos que fazer. Mas, não temos um pouco de tempo na nossa vida? Nós podemos usar esse tempo para pregar a abençoada palavra de Deus aos nossos vizinhos, ao invés de conversar sobre coisas mundanas. Não podemos? Se não temos um objetivo, nunca pode vir uma ansiedade. Até Edison inventar a lâmpada, depois de falhar cerca de 2.000 vezes, ele teve ansiedade em seu coração. Ele teve ansiedade para inventá-la, não importa quantas tentativas levasse, se 2.000 ou 3.000 vezes. Ele tinha o objetivo de inventar a lâmpada, não importando como. Pessoal, Deus certamente cumpre nossa obra. Deus disse: "Preguem esse evangelho em Samaria e aos confins da terra." Isso é igual ao que Deus disse a Moisés para ir e falar com Faraó e tirar o povo de Israel do Egito. Alguns tentam encontrar uma escusa e alguns estabelecem um objetivo, porque é a palavra dada por Deus. Pessoal, ao invés de encontrar uma razão de não podermos fazer isso, encontremos a razão de podermos fazer isso. Nós não devemos continuar encontrando o porquê de devermos fazer isso. As recompensas e bênçãos estão lá para nós. Mas se continuarmos procurando por uma razão de não podermos fazer isso, o que acontecerá? Vamos ter em mente o ensinamento em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 14. "Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel.
Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas, onde não semeaste, e ajuntas, onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui, o servo que ganhou 5 talentos e o servo que ganhou 2 talentos deram alguma desculpa? Eles não deram desculpas. Mas que tal o servo de 1 talento, que o escondeu na terra? Ele estava dando uma desculpa. O que ele não tinha? Ele não tinha um objetivo. Já que ele não tinha objetivos, ele não tinha ansiedade também. O tempo passou e o Senhor voltou e perguntou: como vocês cuidaram dos seus trabalhos? Deixe eu ver o resultado deles. O servo que recebeu 5 talentos disse: Senhor, você me disse para negociar com 5 talentos. Então eu trabalhei duro e saiu um bom resultado, de que ganhei mais 5 talentos. Muito bem. O servo que ganhou 2 talentos disse: Senhor, eu também trabalhei duro. Você também? Muito bem. Contudo, o servo que recebeu 1 talento não disse: eu trabalhei duro. Mas ao invés disso, ele disse: você é homem severo. Você é tal tipo de pessoa. Ele fez uma má avaliação do seu Senhor, racionalizando por não ter feito nada. Todos nós devemos ter em mente qual resultado teremos. Não importa quantas escusas façamos para o que não fizemos. Vejamos o versículo 25 novamente. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ele devolveu ao Senhor 1 talento que ele tinha escondido na terra. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pessoal, se não tem objetivo, não vem ansiedade. E se não tem ansiedade, não vem bons resultados. A saber, nós nunca obteremos qualquer bom resultado para o Evangelho. Sem um objetivo, nós somente encontraremos a razão de não podermos fazê-lo. Nós somente buscaremos uma razão de não podermos fazer isso. Contudo, para aqueles que realizam a vontade de Deus, uma vez que eles têm um objetivo, surge neles uma ansiedade de cumprir essa obra. Por favor, tenham isso em mente hoje. Vocês conhecem bem sobre o profeta Jonas, certo? O que ele fez quando não tinha um objetivo? Ele tentou fugir da palavra de Deus, não é? Ele fugiu. Mas ele terminou preso na barriga de um peixe. Lá, ele ofereceu uma oração de arrependimento e estabeleceu um objetivo pensando: eu morrerei de qualquer jeito. Mesmo que eu seja açoitado até a morte, eu pregarei a palavra de Deus antes de morrer. Assim, ele foi e gritou. Então, 120.000 pessoas se arrependeram, não é? Quando ele teve uma meta, a sua ansiedade se soltou no mundo espiritual. Ele guiou 120.000 pessoas ao arrependimento e o rei a se submeter a Deus. O povo, que acreditava nos deuses pagãos, se arrependeu diante do nome de Jeová e se ajoelhou perante Deus. Essa incrível obra é encontrada na história de Jonas. A ansiedade de Jonas foi diferente, antes e depois de ter um objetivo. Quando estabeleceu a palavra de Deus como seu objetivo, ele acrescentou uma ansiedade. Não havia nada que ele não pudesse fazer. Tudo que parecia impossível foi feito. Quão ansiosamente ele deve ter gritado para que o seu grito mexesse os corações do povo? Se os corações do povo não tivessem sido mexidos,
Teria sido impossível o rei e o povo, que criam nos deuses pagãos, se arrependerem, dando ouvidos à advertência de Deus. Não é mesmo? Foi dito que Edison orou milhares de vezes para inventar a lâmpada. As pessoas com ansiedade agem assim, mesmo não percebendo. Quem tem um objetivo se torna ansioso, e quem fica ansioso ora a Deus e se comunica com Deus. Já que não podemos realizar nosso objetivo por nós mesmos, assim esperamos pela ajuda de Deus e lhe oramos por ela. Quem tem um objetivo é ansioso, é sincero para alcançá-lo. As pessoas, enquanto isso, podem realizar uma história. Por favor, não percorramos o caminho da fé sem rumo. Se vocês percorrerem um caminho vago e ambíguo, é como desferir golpes no ar quando lutam. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que não devemos correr e lutar como um homem sem meta em 1 Coríntios, capítulo 9. Quando nós vamos em frente, estando determinados a pregar o Evangelho ansiosamente a todas as nações para cumprir essa obra, então Deus nos abençoará, como o servo que ganhou 5 talentos. Deus prometeu, eu te ajudo, certo? E disse, eu estarei convosco até o fim do mundo. Sempre tenhamos em nós essas promessas de Deus. Apesar de qualquer dificuldade, não há nada que não possamos fazer se Deus nos ajudar. Se prosseguirmos com essa fé, 7.000 Siões serão estabelecidas neste ano. Ofereçamos as boas novas a Deus, que este Evangelho foi pregado a todas as pessoas do mundo. Vamos ter um objetivo e orar com afinco. O reino dos céus é o nosso objetivo. Então há coisas que devemos fazer. Quando este Evangelho for pregado em Samaria e aos confins da terra, então o reino dos céus chegará a nós. Vamos gravar a profecia nos nossos corações, mais uma vez, e façamos o nosso melhor para sermos colocados na graça e bênção, como de governar 10 cidades e 20 cidades, quando formos ao reino celestial. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.